queridos alunos, tudo bem? Preparados para mais uma aula de ecologia? Hoje o tema é sucessão ecológica. Antes de entrarmos nesse tema, nós vamos fazer uma revisão de dois conceitos importantes que nós aprendemos lá no começo de ecologia. O primeiro deles é a comunidade. Você lembra o que é comunidade? Olha aqui. Nós vimos que os seres vivos, o organismo, ele pode ter um conjunto, né? Conjunto de indivíduos da mesma espécie, eu tenho população. Mas quando eu tenho conjunto de organismos de espécies diferentes, ou seja, diferentes espécies de seres vivos, estando num determinado espaço, em determinado tempo, eu chamo isso de comunidade ou biocenose. Então, o que é a comunidade? A comunidade é um conjunto de diferentes espécies de seres vivos vivendo num determinado local e determinado espaço. Tomem cuidado que quando eu falo ser vivo, eu não estou falando só de animais, ok? Estou falando de qualquer tipo, planta, bactéria e assim por diante. Bom, e aí nós vimos que essa comunidade, ela interage com o ambiente físico, que a gente chama de ambiente abiótico, e a gente chama isso de ecossistema. Então, o que é o ecossistema? O ecossistema é a interação da comunidade, ou seja, conjunto de seres vivos de espécies diferentes, com o meio físico, o meio abiótico. O que é A na frente? Sem vida, que a gente chama de biótopo. Então, por exemplo, a energia do sol, a temperatura, as rochas, o vento, a chuva. A comunidade não consegue viver sem esse ambiente físico. Então, a interação da comunidade com esse ambiente físico a gente chama de ecossistema. Ainda tem dúvida, né? Eu sei que alguns alunos novos entraram depois, então quem tiver dúvida, eu indico assistir às aulas desse grande professor, que eu gosto muito das aulas dele, ele faz isso, só dá aula pela internet, que é o professor Paulo Jubilu. Tá? Essa aula dele é bem legal, conceitos básicos de ecologia, enfim, ele tem um canal super legal, vale a pena vocês assistirem não só essa aula, mas como todas as outras, ok? Bom, fizemos essa revisão e agora é hora de entrar no nosso tema da aula de hoje, que é a sucessão ecológica. Bom, acabamos de ver que a comunidade, ela interage com o meio físico. Então, o que é sucessão ecológica? Sucessão ecológica é o processo em que os seres vivos vão interagindo com o meio físico, no caso aqui, olha as rochas. Então, chegam seres vivos aqui, esses seres vivos vão interagindo com o meio físico e vão transformando esse ambiente. Quando esses seres vivos transformam o ambiente, ele vai dando espaço para a chegada de outros seres vivos. Isso é a sucessão ecológica. Então, o que é sucessão ecológica? É um processo através no qual as comunidades vão se substituindo umas às outras, até chegar num equilíbrio. Esse equilíbrio a gente chama de clímax, tá? Nós vamos ver agora. Então, comunidade clímax é quando esse conjunto de seres vivos se encontram no estágio de equilíbrio. Um exemplo é a floresta amazônica. Então, olha só, será que essa árvore que está aqui no final conseguiria estar aqui nesse ambiente inicial com rocha? Não, ela não consegue chegar onde tem rocha. Então, outros seres vivos vão degradando as rochas, vão propiciando a chegada dessas espécies maiores. É o que nós vamos ver hoje, ok? Nós temos dois tipos de sucessão. Elas têm a mesma, praticamente, a mesma história, vamos dizer, as mesmas fases, ok?
Mas eu chamo de sucessão primária esse processo que vai ser estabelecido numa área que nunca houve comunidade, nunca teve ser vivo. Então, por exemplo, numa rocha, né? A rocha nunca, quando você olha uma rocha, provavelmente nunca teve um ser vivo ali, porque essa rocha ela precisa ser degradada e virar solo. Quando essa rocha é degradada para virar solo, aí sim vai começar a propiciar a entrada de seres vivos. E então, assim, o que é uma sucessão primária? Uma ilha recém-formada teve lá um abalo de placas tectônicas e formou uma ilha no meio do mar. Então, essa ilha vai começar a ser, vai começar a vir ser viva, vai começar a ser povoada. Então, é uma sucessão ecológica primária. Quando nós temos um local que já existia uma comunidade e por algum motivo essa comunidade foi desfeita e agora começou a ser recolonizado, eu tenho o que chamam de sucessão ecológica secundária, tá? Então, por exemplo, uma floresta pegou fogo, uma mata pegou fogo. Quando vai passando os tempos, você vai vendo que essa mata fica verde de novo, né? Então, tá tendo uma sucessão ecológica secundária. Já existia vida antes, por algum motivo, por fogo, por desmatamento, essa mata ela foi degradada e agora ela está sendo recolonizada. Então, eu tenho a sucessão secundária. Então, ela ocorre em um local em que já existiu uma comunidade. Bom, então quais são os estágios, né, da sucessão ecológica? Nós vamos falar da sucessão ecológica primária, porque na primária, geralmente, a primeira coisa que tem são as rochas, tá? Olha aqui a figurinha, as rochas. E como eu já adiantei para vocês, essa rocha, ela precisa ser degradada para formar solo. Porque só aí nós vamos chegar a espécies que fixam suas raízes, porque a maioria das plantas não consegue fixar suas raízes na rocha. Então, essa rocha precisa ser degradada em solo. Quem que ajuda na desintegração? A chuva e o vento. Mas só chuva e vento ajuda? Não. A gente chama as espécies de seres vivos que ajudam na degradação da rocha para ela virar solo, eu chamo de espécies pioneiras. O que é pioneiro? Pioneiro é o que vem primeiro, é o que faz primeiro. Quem são essas espécies pioneiras? Geralmente são os líquens, os musgos, gramíneas, né? Então, esses líquens é uma associação de algas com fungo. Quem viu a aula de relações ecológicas, mutualismo, eu falei sobre os líquens. Os líquens são importantíssimos, porque eles liberam uma enzima na rocha que ajuda a decompor a rocha em solo, tá? E aí, então, quando chegam esses líquens, quando chegam musgos, que é uma planta das briófitas, pequenas gramíneas, né? Essa rocha, então, vai sendo degradada em solo e vai permitindo a chegada de outros componentes, como, por exemplo, os arbustos, que são árvores pequenas, de pequeno porte, e árvores maiores, até chegar no equilíbrio, tá? Então, os estágios, né? A população. No começo, o número de espécies é reduzido, tem pouco número de espécies. No final, o número de espécies é maior. Biodiversidade reduzida no início, tem pouca diversidade de vida. Essa diversidade vai aumentar conforme vai chegando no clímax, que é no equilíbrio. Biomassa. Biomassa é matéria orgânica. De uma forma meio errada, mas para vocês entenderem melhor, seria o peso, tá? Vamos colocar entre aspas, porque peso não é sinônimo de biomassa. Biomassa é matéria orgânica por área, né? Nós falamos isso em pirâmides. Então, a biomassa, a quantidade de matéria orgânica no ambiente aqui é pequena. Vejo que nós temos mais matéria inorgânica, né? Por causa da rocha. E conforme vai passando, a biomassa aumenta, né? Então, vejam,
No clímax, ou seja, no estágio de relativo equilíbrio, o número de espécies é grande, né? Nós temos uma alta biodiversidade, as teias alimentares, né? Um ser vivo se alimentando do outro se tornam mais complexas, né? E nós temos alta quantidade de biomassa. Por que nós temos alta quantidade de biomassa? Porque nós temos grandes quantidades de seres vivos. Bom, aqui é um resuminho. Então, nós temos a rocha nua. Quando chega a rocha nua, nós temos a entrada dos líquens e dos musgos. E aí nós temos a entrada de pequeninos arbustos, gramíneas pequeninas, né? E aí isso vai fazendo, esses seres vivos pioneiros vão permitindo que novas espécies cheguem até os maiores portes de árvore. Ana, todo e qualquer lugar vai chegar numa floresta? A sucessão ecológica, o estágio final de uma sucessão ecológica é a floresta? Não, não é. Tá? A gente dá o exemplo de formação de floresta porque é o mais fácil de ver sucessão ecológica. Mas um bioma, por exemplo, Pampas, né? Vocês não vão ver isso. Pampas não é um bioma, quando vocês forem estudar lá em geografia, que tem grandes florestas, grandes árvores, quer dizer, ok? Então, nós estamos dando exemplo de como se estabelece, por exemplo, uma floresta amazônica, uma mata atlântica, tá? A sucessão ecológica ela é dividida em 3 estágios: ecese, olha ali embaixo, seres ou série e clímax. Tá? Então, como nós já falamos, o clímax é o estágio final em que a comunidade, em que o ecossistema está em relativo equilíbrio. O ecese é o estágio inicial, que chegam os seres vivos pioneiros. E os seres é o intermediário, né? É a ponte entre o ecese e o clímax, ok? No vestibular, costuma-se pedir muito comparação do clímax com o ecese, o estágio inicial com o estágio final. Eu gostava muito dessa figura quando eu peguei da internet, né? A pessoa desenha muito bem. Então, vejam só, a comunidade pioneira chamada de ecese, nós temos as rochas, lembrando que a gente está falando de uma associação primária que tem rocha, né? Os primeiros organismos se estabelecem, e geralmente líquens, musgos, que são as briófitas, que nós vamos ver lá no segundo ano, e as gramíneas, tá? Então, nós temos baixa quantidade de matéria orgânica, ou seja, baixa quantidade de biomassa, nós temos baixa complexidade e nós temos uma alta variabilidade das condições ambientais. O que isso significa? Significa que esse ambiente aqui está sujeito a tempestades, chuvas, ventos intensos, porque não tem nada que protege esse ambiente aqui, né? E agora eu queria que vocês se atentassem nisso aqui, ó. PB, produtividade bruta baixa, PL, produtividade líquida alta. Nós vamos ver no próximo slide. Mas nós vimos na aula de conceitos em ecologia a diferença de produtividade líquida e bruta. Mas anotem aí, né, ou memorizem que no ecese, ou seja, na comunidade pioneira, deixa eu até mudar de cor aqui, a fotossíntese, ou seja, a produção de alimento, ela é maior que a respiração. Lembra que respiração é o consumo do alimento, né, para a produção de energia. Tá? Então, na ecese, a fotossíntese é maior que a respiração. E aí nós temos o estágio seral, seres, né, que é o estágio intermediário, presença de ervas, arbustos, árvores pequenas, e a comunidade clímax, que nós já temos árvores de grande porte, árvores adultas, nós temos uma grande quantidade de biomassa, de matéria orgânica, uma alta complexidade de ecossistema, e nós temos baixa variabilidade das condições ambientais. Então, como nós temos muitos seres vivos aqui, muitas teias, muitos nichos ecológicos, aí a tempestade, os ventos, eles são menos influência
esse ecossistema recebe dessas condições ambientais, ok? Lembrando aqui, então, que nós vamos ver depois no próximo slide, a produtividade bruta aqui é alta e a líquida é baixa. E lembre-se, para o resto da vida em mais 6 meses. No clímax, a fotossíntese é semelhante à respiração. O que isso significa? Ficou escuro, né, gente? Significa que tudo que é produzido em alimento é consumido na respiração. Bom, então, essa figura aqui já é de uma aula anterior minha, né, que eu explico produtividade primária bruta e líquida. Então, vamos lá. Lembra que os autótrofos são aqueles que produzem seu próprio alimento. E são os produtores, ou seja, são as plantas. E planta produz alimento. Alimento é matéria orgânica. Qual é o processo que a planta faz seu alimento? Por meio da fotossíntese. Então, o que é produtividade primária bruta? É a taxa de fotossíntese. É o tanto que aquele espaço, que aquele ser vivo que está ali, aqueles seres vivos que estão ali, estão fazendo de fotossíntese. Vejam que no começo, no ESSESI, a produtividade primária bruta, ela é pequena, ela é baixa, tá? Nossa, Ana, por que a quantidade de fotossíntese é baixa aqui? Porque tem pouco ser vivo. Tá chegando o líquen, tá chegando o musgo. Então, são poucos autótrofos. Então, poucos autótrofos, a produtividade é baixa, porque tem pouca fotossíntese. Muito bem, mas a produtividade líquida, ela é alta. Então, vamos recordar o que é produtividade líquida. A produtividade líquida é tudo aquilo que se faz na fotossíntese, que é a produtividade bruta, menos o que é consumido. E consumo é respiração. Vamos lembrar o que é respiração? Respiração é o processo em que todo ser vivo pega o seu alimento, ou seja, pega a sua matéria orgânica e produz energia. Todo ser vivo respira, na presença ou na ausência. Isso aqui é a liberação de energia, tá? Então, olha que interessante. A fotossíntese produz o alimento, e a respiração quebra esse alimento e produz energia. Então, quando você pega, eu produzi 100 alimentos na fotossíntese, mas eu consumi 20, ou seja, eu respirei eles 20, ou seja, produzi 20 de energia. Então, eu tenho um saldo, ou seja, eu tenho um armazenamento de alimento de 80. Esse armazenamento de 80 é a produtividade líquida. No começo, olha aqui, a produtividade líquida é altíssima. Por quê? Porque quase ninguém está consumindo, tem pouco ser vivo. Só tem autótrofo, praticamente. Então, como não chegou quase nenhum heterótrofo, o heterótrofo só respira. Se só tem autótrofo, está produzindo mais fotossíntese do que consumindo. Conforme vai chegando os seres vivos, ou seja, vai chegando os heterótrofos e vai tendo mais autótrofo, a produtividade bruta aumenta, ou seja, muita fotossíntese vai ser produzida, só que apesar da fotossíntese ter aumentado muito, o que aumentou também? Aumentou a respiração, porque chegaram os heterótrofos, chegou coruja, chegou raposa, chegou cobra, chegou os seres humanos, chegou todo mundo ali. Então, nós temos uma produtividade altíssima, porque nós temos muitos vegetais,
mas nós temos um consumo altíssimo. Ou seja, tudo que a fotossíntese produz, ela é consumida na respiração. Então, isso daqui praticamente se iguala. Imagina que se eu produzir 100 e consumir 100, fica zero. Então, a produtividade líquida cai, tá? Então, vejam que o que é uma produtividade líquida? É fotossíntese menos respiração. Então, no começo ela é alta, e no final, no equilíbrio, ela é nula. Nula porque tudo que é produzido na fotossíntese é consumido na respiração. Eu me ative bastante agora nisso, gente, porque é muito importante essa parte. O Enem costuma pedir bastante. O Nesp, eles gostam desse tema de sucessão ecológica, principalmente produtividade, tá? Bom, e aqui é mais um gráfico para vocês observarem. Vejam que a produtividade líquida, ela é alta no começo, e aí vai chegando os heterótrofos, o consumo de respiração vai aumentando, né, a respiração, até que a produtividade é praticamente nula. Nesse momento aqui do clímax, quando a produtividade ela fica estável e praticamente zerada, é porque a fotossíntese, tudo que está sendo produzido, eu tenho dificuldade aqui, gente, é igual à respiração. Tá? E mais uma vez, eu falei para vocês, a diversidade de espécies, né? Quanto mais vai passando o tempo, mais espécies vão chegando, então ela aumenta e depois se estabiliza, porque o clímax é equilíbrio, e a biomassa a mesma coisa. Aqui é um resuminho, né, do estágio. Lembra que eu falei que comparam bastante sempre estágio inicial e final? Então, ó, em relação ao número de espécies, no começo é baixo e no final, no equilíbrio, é alta. Né? Biodiversidade, no começo é baixa, depois é alta, que vai chegando o número de espécies diferentes. Tá? Olha só, a competição, quase não existe competição no começo, porque tem pouco ser vivo, depois aumenta. No começo só tem autótrofo, ou seja, quase não se respira, né? Porque o autótrofo também respira, né? Só que ele também faz fotossíntese. No final, nós temos tanto autótrofos quanto heterótrofos. E aqui que eu comecei a falar para vocês, ó, O2 produzido significa o quê? Fotossíntese. Fotossíntese produz O2. O2 consumido, quem consome? Ai, meu Deus, respiração. Respiração. Então, essa diferença de fotossíntese para respiração é alta no começo e diminui no final, ou seja, torna-se praticamente igual. Fotossíntese igual respiração. Bom, a sucessão ecológica secundária, ela vai passar pelos mesmos estágios, tá? A diferença é que a secundária, como já existia vida anteriormente, ela não vai partir da rocha, né? Ela vai partir de um solo abandonado, ok? Essa é a diferença. Então, não há necessidade, por exemplo, dos líquens para decompor as rochas. Bom, uma curiosidade, né? Em média, as sucessões primárias levam cerca de, sim, 1000 anos para atingir o clímax, ok? Enquanto as sucessões secundárias, 100 anos. Isso nos leva a quê? A pensar o quê? Que o processo que mais demora é a decomposição da rocha em solo, que isso só vai ter na primária, né? Não é interessante? Bom, aqui é um exercício da Unesp de 2014, muito interessante. Aí vocês podem pegar a resposta na internet ou as dúvidas vocês podem postar aí nos comentários que eu vou respondendo, tá? Aqui é uma pergunta da segunda fase da FUVEST,
parem o vídeo aí, tentem responder. E essa aqui também é da segunda fase da Unesp, tá? Pessoal, estudem bastante, né? Não deixem para a última hora. Essa é uma matéria muito importante. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar e-mail ou podem colocar aí nos comentários que eu vou responder. Um abraço e até a próxima!